A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Poliana Laís e a gente ficou de falar sobre fé. Então, hoje o assunto vai ser fé, mas que a gente não venha somente falar, que nós venhamos viver, que nós venhamos praticar, que nós venhamos colocar em prática e execução também a nossa fé, amém? Irmãos, por que a gente ficou de falar de fé? A gente citou aqui no último vídeo João 3,16, que vai falar assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente parou nessa parte do crer. Fé é a mesma coisa que crer, acreditar e confiar. Mas nós vamos falar de fé usando o livro de Hebreus, seu capítulo número 11. É impossível falar de fé sem citar esse capítulo, tá bom? Bíblico. E ele especifica muito bem o que é fé. Hebreus 11, versículo 1, vai estar escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A gente vai começar já trabalhando neste versículo com os irmãos, tá bom? Eu gostaria de estar citando muitos outros versículos, passagens, tem tanta coisa sobre fé, os irmãos não imaginam, mas a gente vai se reter aqui, porque às vezes, né, o menos é mais e a gente não tem como alongar muito o nosso tempo. Mas vamos lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Fundamento, alicerce das coisas que se esperam. Vamos lá. Quando a gente vai construir uma casa, ninguém começa construindo uma casa pelo teto, não é verdade? A gente começa pelo fundamento, a gente começa pelo alicerce. E também num vídeo passado a gente falou sobre a prática da palavra, citando a comparação de onde se coloca o alicerce da casa, né? Aquele que está firmado na palavra coloca o alicerce da sua casa sobre a rocha, mas aquele que não está firmado na palavra coloca o alicerce da sua casa na areia. E nós bem sabemos que a casa que resiste ao vento, à chuva, à tempestade, foi a casa que estava firmada, a casa que estava fundamentada, a casa que estava alicerçada na rocha. Então, o que é fundamento? Alicerce. É onde as coisas começam, é onde as coisas enraizam. E aonde então a fé nossa vai estar enraizada? Na espera. Aí o versículo segue dizendo assim: e a prova das coisas que se não veem. Ora, irmãos, a prova nada mais é que demonstração. A palavra prova aqui vai significar demonstração. Então a fé, ela é o alicerce das coisas que se esperam e a demonstração das coisas que se não veem. Vamos deixar isso mais claro? Romanos, capítulo 8, versículo 24, vai estar escrito assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, esperamos com paciência. Irmãos, quando nós estamos num ponto de ônibus, esperando o ônibus, nós estamos esperando o ônibus e não vendo o ônibus. Mas quando nós vemos o ônibus, já não esperamos o ônibus, entramos no ônibus e vamos embora, certo? Essa é a explicação mais simples para os irmãos entenderem, tá? Sobre fé. Se nós esperamos, já esperamos em algo que nós não estamos vendo. É interessante porque lá em Hebreus, seu capítulo 11, vai citar vários homens que pela fé alcançaram as promessas. Quero citar aqui com os irmãos Hebreus 11, versículo 27, que diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo invisível. De quem que nós estamos falando? Moisés, pela fé, ficou como que vendo invisível. As promessas que Deus nos fazem, às vezes não só a nós, né? Mas a tantas pessoas que também estão ao nosso redor, nos parece muitas vezes impossíveis. Realmente ficar firme na promessa é estar firme, como que vendo o invisível, crendo que o nosso Deus ele é poderoso para fazer ainda que não tenha feito. Vamos voltar para João, capítulo 3. Então João 3,16 vai estar escrito assim já na parte B: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então,
Salvação veio para todos? Para todos. O reino de Deus, o acesso é para todos? Para todos. Mas qual todos? Todos os que creem. Todos os que creem. É necessário crer. Em Hebreus, o seu capítulo 11, versículo 6, vai estar escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. João, seu capítulo 3, o seu versículo 36, vai estar escrito assim: aquele que crê no Filho, aquele que crê, aquele que tem fé no Filho, aquele que confia no Filho, aquele que acredita no Filho, tem a vida eterna. Veja bem, irmãos, não é terá, não é teve, é tem. Tempo presente, já tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho, aquele que não confia no Filho, aquele que não acredita no Filho, não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus sobre ele permanece. Por quê? Porque não creu. Beleza, a gente já especificou aqui, explicou o que é fé, né? Citamos aqui que é necessário ter fé, é preciso crer. Mas vamos lá. Irmã Poliana, como eu faço para obter fé? Romanos, capítulo 10, versículo 17, vai estar escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, se eu ouço a palavra de Deus, mas eu não só ouço, eu também a recebo, eu deixo ela entrar em mim, eu creio, eu acredito nela. Se eu ouço e recebo essa palavra gera fé em mim, tá? Mas, irmã Poliana, já sou conhecedora de Deus, já estou aí seguindo Cristo, tenho conhecimento da palavra, mas eu não sinto que eu tenho fé. Eu posso orar pedindo fé? Pode, deve, tá bom? Assim como os discípulos diante de Cristo Jesus disseram assim: Senhor, acrescenta-nos a nossa fé. Porque várias e várias vezes nós vamos ver Jesus dizendo para os seus discípulos: sois tão tímidos na fé, ou ainda não tendes fé? Já tem? Como está a sua fé? Aí Jesus vai dizer assim: se nós tivermos uma fé que seja do tamanho de um grão de mostarda, nós colocarmos essa fé em Deus e progredirmos, e termos intimidade, e termos comunhão, e ir ouvindo a palavra, e ouvindo a palavra, e ouvindo a palavra, essa fé, ela cresce em nós. Porque quando Jesus compara com um grão de mostarda, depois nós vamos ver Jesus mesmo citando uma parábola a respeito do grão de mostarda, que ele vai dizer assim, que o grão de mostarda, quando lançado na terra, é a menor de todas as sementes, mas quando ele cresce, ele se torna uma árvore tão grande que as aves podem se aninhar nos seus ramos. Olha que tremendo. Então é progressivo, ele cresce, ele é crescente. Não só o reino, como também a fé, como também os dons que nos são dados pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, eu vou encerrar por aqui, amém, com os irmãos. Próximo vídeo eu quero estar falando com os irmãos a respeito de reino de Deus. O que é o reino de Deus, tá bom? Não perca. E se você foi edificado com essa palavra, compartilhe essa mensagem, ore por nós, que Deus o abençoe em Cristo Jesus, amém?